A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que você, neste momento, esteja comigo para receber a palavra de Deus, onde estarei por alguns minutos, ocupando um pouquinho do seu tempo aí para passar para você, a nossa 11ª lição, aqui se tratando ainda do corpo de Cristo, que é a igreja, sua origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, a gente aí na nossa 11ª lição. E eu creio que tem sido bênção para você, porque para mim tem sido muita bênção. Eu tenho aprendido muito com os nossos comentaristas, mas tem sido realmente bênção. São 13 lições maravilhosas. Nós estamos chegando aí na lição de número 11, próximo domingo, dia 17 de março de 2024. Nós vamos estar estudando mais essa lição poderosa aí, vamos falar da questão do culto da igreja cristã. Veja, realizamos o culto, mas não conhecemos, não sabemos para que é culto, para que culto, quem é cultuar, para quem deve ser o culto deve ser direcionado a quem deve ser o centro deste culto, E dentro dessa lição, no próximo domingo, nós vamos aprender esta preciosa lição, como igreja de Deus, como cultuar a Deus. O textual, ele está baseado na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Está na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, aí dessa carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, a igreja de Corinto. Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tudo isso é para edificação da igreja. A igreja tem que ser edificada, E no culto deve-se ter tudo isso. Salmo, vamos ver na lição que adoração é o louvor, é salmodiar, A doutrina é o que a gente sempre faz, é o ensino da palavra, ensinamento, tem que ter ensinamento no culto, Tem revelação, Tem que ter revelação. Deus sempre revela algo, o profeta entrega, Todos os cultos a gente tem, Deus tem feito algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem línguas, Tem línguas e tem interpretação. Como nós estudamos, nos dons espirituais, aí, as línguas estranhas, Nós vimos que em Atos 2, o povo foram cheio de línguas repartidas como que de fogo, Vieram sobre aqueles 120 homens que estavam no cenáculo orando, aguardando, esta promessa do Pai, como está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus manda isso: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, culto é isso, tem que ter essas espécies, no culto a Deus, Tem que ter salmo, tem que ter ensinamento, que é a doutrina, tem que ter a revelação,
tem que ter línguas estranhas, tá? Tem que ter interpretação, mas tudo tem que ser feito para quê? Para a edificação da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele nos dá um ensinamento muito grande, né? Como usar tudo isso no culto, né? E é que nós vamos aprender. E a verdade prática diz aqui: o culto é uma sublime forma, de nós expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, o culto ele é para nós nos render a Deus, né? O culto é para nós agradecer a Deus, ser grato a Deus por tanto benefício, por tanto bens que Ele nos faz. Então, quando você está cultuando a Deus, você está sendo grato a Deus pelo que Ele faz, está prestando o seu culto a Deus pelo que Ele faz, né? E expresso adoração e louvor. Adorado é o nosso Deus. Adoração é para Ele. O louvor tem que ser para Ele, tá? Tudo expressa o quê? Expressa uma gratidão. Gratidão a Deus pelo que Deus é. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. Então essa é a nossa verdade prática. Só que nessa verdade prática e nesse textual, daria para nós falarmos aqui 2 horas, né, sem parar. Mas a gente tem coisas importantes, tá, aqui para frente. Então nós vamos aqui, um pouco mais à frente aqui, tá, nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro, na carta também do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Está baseado em Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 21, que diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, tá? O vinho embriaga, mas o Espírito Santo é aquele que nos enche, né? Nos alegra, faz a nossa alma saltar de alegria. E o versículo 12: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando vós uns aos outros, né? Sujeitando vós uns aos outros, né? Então é um ensinamento aqui do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Tá? Vamos aqui logo a introdução para a gente adiantar, né? E aí a gente vai comentando os pontos, tá, da nossa lição de domingo. Como vocês estão escutando aí, parece um pouco de barulho nessa gravação, mas é porque eu estou gravando aqui na salinha da classe das irmãs, mas embaixo no tempo está havendo culto com as crianças.
E aí por isso de repente esse barulho de cântico, é porque o cada culto que está funcionando no tempo, tá bom? Eu estou aqui aproveitando a oportunidade para estar com vocês, e falando aqui da revista, né? Mas o culto, segundo culto, já pegado início, eu um pouco, e agora eu estou aqui fazendo a gravação aqui para falar um pouquinho desta lição maravilhosa. Então vocês não reparam aí um pouco desse barulho não, tá? É porque é na igreja embaixo. Nesta lição, introdução, nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferente aspecto, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo. Culto a Deus tem que ser santo, e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. Todo culto tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Então está aí a nossa introdução da nossa lição. E o primeiro texto vai falar sobre a natureza do culto. Aqui nós vamos aprender realmente o que é o culto. Vamos saber o que é você fazer um culto. Tá? Aí também de repente você está com a sua revistinha, quer marcar aí a sua resposta. Tá? Aqui está a primeira resposta. A primeira pergunta é: como a Bíblia mostra o culto a Deus? Como a Bíblia mostra o culto a Deus? Aí você tem aqui a resposta. Estou fazendo a resposta, eu sei que tem irmãos que me acompanham e deve estar de posse da revista e de repente deve gostar de marcar as respostas, e eu vou aproveitar, passar a lição e vou dar as respostas, tá bom? Para ajudar você a acompanhar na sua revistinha aí. Nós estamos na lição de número 11, tá? E eu estou entrando no primeiro texto da lição. Vai falar da natureza do culto. E entra aí a primeira resposta, que é o culto. Aqui a primeira pergunta é: como a Bíblia mostra o culto a Deus? Como a Bíblia mostra o culto a Deus? Então está aqui. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Pode confirmar isso em Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 13. Tá? Então grife isso aí, a partir da referência, todo esse trecho aí é a nossa primeira resposta do nosso questionário. Vamos ajudar você aí a estudar a lição e chegar comigo com a resposta na ponta da língua, tá? Então, a resposta da primeira pergunta é essa: na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Então, culto é serviço. A quem? Ao homem? Não, é serviço a Deus. Aleluia. Toda vez que a gente está cultuando, a gente está louvando, a gente está pregando, a gente está na Santa Ceia, está no batismo, está no culto de quinta, no culto de domingo, no culto de libertação, a gente está prestando um serviço a Deus, e Deus está presente. Aleluia. E Ele paga muito bem
Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena, aleluia, fazer esse trabalho. Um trabalho gostoso de se fazer e vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é culto? Culto é você prestar serviço a Deus. Culto é você estar na presença de Deus. Culto é você buscar a presença de Deus, né? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, né? O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 12, né? A carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12 da sua carta, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, né? Ou é o vosso trabalho, é racional. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender nesta lição, oferecer a melhor oferta, oferecermos o melhor culto para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, aleluia. Depois de Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que vai confirmar o que é culto, tá? Diz assim: em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus. E a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão, né? Então, Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4, vai mostrar, né, a adoração no culto cristão, tá? E enquanto os cristãos serviam, né, a Deus, enquanto os cristãos cultuavam, né, ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja, né? Quem são eles? Paulo e Barnabé. Você vai ver em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4, ou a partir do versículo 5, você vai ver os apóstolos comissionando Barnabé e Paulo, né, para uma missão, para pregar o Evangelho. Aconteceu aonde? Aconteceu no culto da igreja primitiva, tá? Por ser um trabalho, né, a Deus, o que acontece? Aqui no segundo ponto vai falar que o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes, tá? O conteúdo do culto e a maneira com que se cultua, tá, é importante. E você pode ver a importância do culto, tá, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Por isso, o culto não pode ser destituído, designificado, nem realizado de qualquer jeito. Tá? Levítico capítulo 10, versículo de 1, versículo 1 e 2. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Está em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14. Né? Capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele vai falar acerca dos dons espirituais. No capítulo 14, tá, ele vai dar uma continuidade, falando acerca dos dons espirituais. E o 13, né? Ele para, né, no capítulo 13 e
para falar de uma coisa, né, ele mesmo diz aqui no final, do capítulo, parece o capítulo 12, né, uma coisa mais excelente. Que coisa mais excelente é essa, presbítero? Uma coisa mais excelente que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 13 é o amor, né? O amor fraterno, o amor entre irmãos, o amor, né, entre amigos, o amor entre a irmandade da igreja, entre a igreja. O apóstolo Paulo dá uma aula, uma correção, né, à igreja de Corinto, né? Porque, segundo nós aprendemos, a igreja de Corinto era uma igreja rica nos dons espirituais, né? Só que quando se olhava acerca do culto, acerca da Santa Ceia, né, acerca da união, né, tinha facção, né? Você lê no livro a carta do apóstolo Paulo, a igreja de 1 Coríntios, vai encontrar a igreja, louvado seja o nome do Senhor, a igreja de Corinto, uma igreja rica nos dons espirituais, né, totalmente dividida em 3 facções. Eles estavam em 3 facções. Quais as 3 facções? Né? Alguns irmãos da igreja de Corinto diziam: eu sou de Cefas, eu sirvo a Cefas, né? Outro dizia: eu sou de Paulo, né? Então dividiu, né, a igreja, o irmão Cefas, o irmão Paulo, né? E existia um outro grupo que dizia: eu sou de Cristo. Não é o que acontece hoje. E o grupo que dizia eu sou de Cristo era o mais terrível. Por quê? Não obedecia os seus pastores, não obedecia à direção da igreja. Eles diziam que importava obedecer a Cristo. A gente vê muito isso nos nossos dias, vê demais acontecer isso. Não, eu só obedeço a Cristo, né? Só obedeço a palavra de Deus. Se não obedecer o homem que Deus estabeleceu como obreiro, que Deus colocou na igreja, vai obedecer a Cristo como, né? Então, a igreja de Corinto, ela tinha esses tipos de coisa, que não é, às vezes a gente olha na igreja atual, a gente vai ver que não é tão diferente do que se acontece hoje, tá? Por isso o culto deve ser solene. Aí vem aqui: não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto, tá? Está nos capítulos 12 e 14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tem que ter ordem. Onde não tem ordem, Deus não está presente. Viu? Onde não tem ordem, Deus não está presente. Nosso Deus a qual nós pregamos, o nosso Deus a qual nós ensinamos, o nosso Deus a qual nós falamos, o nosso Deus a qual nós servimos, o nosso Deus a qual nós cultuamos, aleluia, Ele é um Deus cordeiro, Ele é um Deus de ordem. Então Ele exige que a sua igreja seja ordeira, Ele exige que a sua igreja tenha ordem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para isso, né, Ele estabeleceu apóstolos, pastores, como estudamos em lições anteriores, apóstolos, pastores, doutores, né, professores, né? Então, é para isso, é para organizar, é para colocar ordem na igreja, mas isso foi o nosso próprio Deus quem colocou, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40.
versículo 40, 14, verso 40. Nesse texto, temos os termos gregos, exemonos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem, ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Tá? Essa é a nossa segunda resposta. Tá? Segunda pergunta, o nosso superior vai perguntar para nós assim: de acordo com a Bíblia, o que o culto precisa ter? O que precisa ter o culto? Né? Aí respondemos o seguinte: o culto, né, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Tá? Se não tiver ordem, Deus não recebe o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa segunda resposta. O culto é santo, nosso Deus é santo, portanto, se nós estamos cultuando, se nós estamos trabalhando para um Deus santo, para um Deus que é santo, precisamos também ser o quê? Santo. Eu já disse em missões anteriores que ser santo, né, é ser separado. Ser santo é fazer a diferença, né? Fazer a diferença entre a igreja e o mundo. Não deixar que o mundo venha nos influenciar, né? Mas levar a influência de Deus, a influência do Evangelho, a influência da igreja para o mundo. Aleluia. E às vezes acontece tão ao contrário, né? A igreja quer influenciar o mundo, quer trazer o mundo para dentro, daí não levar de dentro para o mundo, que o mundo precisa, tá? Que você o influencie com o Evangelho. O mundo precisa que você o influencie com as boas novas, lavanda, yaraxé, yandarabassa, oh aleluia. O mundo precisa, lavanda, yarabassa, yandarabassa, que você faça a diferença, que você seja o sal da terra, você seja o tempero. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos deixar nunca o mundo não nos influenciar. Nós vamos influenciar este mundo, vamos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos mudar, vamos fazer a diferença para este mundo que jaz no maligno, como diz a Bíblia. Este mundo que está tomado por trevas, ou seja, a luz, né? São duas metáforas que eu acho super importantes que Jesus ensinou para a sua igreja. Jesus ensinou para os seus discípulos no Sermão da Montanha, quando ele disse aos discípulos: vós sois o sal da terra, né? Ele afirma isso, é uma afirmativa, é uma comparação, né? É uma metáfora, mas também uma afirmativa. Vós sois o sal da terra. Olha que responsabilidade nossa diante deste mundo que está em trevas, diante deste mundo que está estragado, aleluia, diante deste mundo que já está tomado pelo adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, né? Versículo 14. Se o sal for insípido, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, com que se há de salgar? Ou com que se há de temperar? Né? Se insípido quer dizer sem gosto. Sal sem gosto. Não tem gosto nenhum. Você está na igreja, você canta, você pula, você ora, você fala em mistério, você prega, você ensina, você é uma bênção na igreja,
glória a Deus, mas quando está no mundo, botou o pé no portão da igreja para fora, tá? O sal fica em si. Deus nos ajude a aprender isso, aleluia, que nós possamos, como igreja de Cristo, né, que somos edificados em Cristo, possamos realmente ser o sal dessa terra. E enquanto a igreja estiver na terra, glória a Deus, esse mundo não vai se estragar não, porque o sal ele tempera, o sal ele conserva. Louvado seja o nome do Senhor. O sal tempera e conserva. Você pegar uma carne, botar sal nela, você pode deixar que ela não vai estragar, ela não estraga, né? Antigamente, quando não tinha geladeira, dessa forma, né, que mamãe fazia, né, os antigos faziam, tacava sal na carne, deixava lá e ia usando de acordo, porque o sal ele conserva, não deixa estragar, né? E além de não deixar estragar, é o tempero. A comida sem sal, uma comida insípida, fica sem gosto. Uma comida sem sal, ela fica insípida, ela fica sem gosto, né? Glória seja o nome do Senhor. Vamos refletir isso como igreja de Deus. Aleluia. Que tipo de sal nós estamos sendo? Aleluia. Para este mundo que está, né, está aí no sal. Enquanto a igreja estiver na terra, esse sal, esse mundo que está estragado, está temperado, está no sal. Louvado seja o nome do Senhor. A luz do mundo, nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas, mas a igreja de Deus está na terra, e a igreja de Deus ela é luz para este mundo. Tá? Isso deixa claro, estava aqui na conversão, tá? A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia, tá? Levítico, capítulo 1, verso 44, Isaías, capítulo 43, verso 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Tá? Em toda a vossa maneira de viver, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não é ser santo só da igreja, não. É em toda maneira de viver. O mundo tem que reconhecer que você é santo. O mundo tem que reconhecer que você é diferente. Aleluia. O mundo tem que reconhecer que você é homem de Deus. O mundo tem que reconhecer que você é mulher de Deus. O mundo tem que reconhecer que você é jovem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo tem que reconhecer que você é um adolescente, servo de Deus. Tem que reconhecer, o mundo tem que reconhecer. Glória a Deus. Você que é criança infantil, o mundo precisa saber que você também está crescendo nos caminhos de Deus. Você é servo de Deus. Você não é qualquer pessoa, não. Tu é igreja de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Visto que Deus é santo, tá? O culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto, da vida de quem o praticava no Antigo Testamento, tá? Tudo que era profano, né, elementos profanos, fazia parte do culto. Certa feita, quando o sacerdote foi queimar no altar fogo estranho, ele foi fulminado, né? Nós estudando a Bíblia, vendo seu nome, e por quê? Porque queimou fogo estranho. Louvado seja o nome do Senhor. Vai fazer parte do culto, da vida de quem o pratica no Antigo Testamento. Em Lucas 44, verso 9, Amós capítulo 5,
versículo 21 e 27, Isaías capítulo 13, capítulo 1, versículo 13. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido, tá? Tem que estar fora. O profano tem que estar sempre fora. O profano tem que estar sempre fora do santo, do lugar santo, né? Que está em Ezequiel capítulo 22, versículo 26, e Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. A lição. Deixa aí os comentários para mim saber onde eu estou chegando, saber se você está entendendo, tá? Se eu estou sendo bem explícito no que eu estou falando, tá? Me ajude aí a desempenhar esse ministério. Comente aí, que vai ser muito de boa vinda, tá? Você comentando, falando sobre o que você está assistindo, aí você vai me ajudar a melhorar, procurar melhores, tá bom? Então vamos lá. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. Em Romanos 15, versículo 5, a igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Em Atos capítulo 13, versículo 2. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado, né? O culto cristão não deve ser profanado, né? Deve ser o culto direcionado a Deus, né? Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 e 18. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto, a conduta e o modo de viver. Está em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 22. 1 Coríntios capítulo 11, verso 22. Vamos ver a questão dessa conduta e desse modo de viver. 1 Coríntios. Aleluia. Primeiros Coríntios, final aqui, capítulo 11, e verso 22. Diz aqui, ó. Olha o que diz. Capítulo 11, verso 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem. Que vós direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. O que acontecia, né, com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era profanada, que dizer que era Santa Ceia. Né? Eles estavam profanando, o apóstolo Paulo escreve sobre a Santa Ceia e dá uma correção na igreja, né, para que eles pudessem entrar no caminho. Então, o culto a Deus não pode de maneira nenhuma ser profanado. Pode entrar outra questão, tá? A não ser louvor, adoração, salmos, hinos, né? Gratidão a Deus por tudo que Ele é, né? Por tudo que Ele é. Então vemos aí, tá, o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro texto,
Vimos aí esses dois pontos, esses três pontos importantíssimos, falando do culto como serviço a Deus, né? Falando que o culto deve ser solene, tá? Por ser um serviço a Deus, ele deve ser solene. E terceiro ponto aqui vai falar do culto, que o culto tem que ser santo. O culto ele é santo. Toda vez que nós estamos cultuando, a gente tem que estar lutando para fazer um culto santo, né? E agradável a Deus, como disse o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, Romanos capítulo 12, verso 1. Glória a Deus, é um versículo que eu gosto muito, e quase sempre eu tenho o privilégio de citar ele, né, quando eu estou na direção do culto, quando eu tenho oportunidade. Um versículo que me chama muito atenção, me chama realmente para cultuar a Deus com a alma, tá? Com o coração, me chama para colocar a alma, o coração, a vida, né, no culto a Deus. Já tem que sair de casa cultuando a Deus, sendo grato a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou cansado realmente, mas vou para a tua casa para te adorar, para agradecer a ti pelo que o Senhor é na minha vida, né? Pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um hino aí que o cantor diz que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Aleluia. Inicia. A minha fé, ela não está firmada naquilo que pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a fé está firmada naquilo que o Senhor é, naquilo que Deus é. Nossa fé tem que estar firmada nisso. Aleluia. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, continua sendo Deus. Aleluia. Se as portas abrir, ele é Deus. E se não abrir, continua sendo Deus. Se as portas se fechar, ele é Deus. Aleluia. Ele abriu, ele fecha, ele abre com certeza. Quando nós realmente cultuamos a ele com alegria, quando nós cultuamos a ele com o coração, com a alma, né? Ele assume a responsabilidade conosco, né? Deus, ele é fiel para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou passar aqui para o segundo ponto, ou segundo texto, porque se a gente for dando lugar, a gente não vai sair do primeiro texto. Glória seja dada no nome do Senhor. Segundo texto aqui vai falar do propósito do culto. Culto tem um propósito. Tá? Culto não é simplesmente você igual eu vejo muitas pessoas falam assim, vai para onde? Ah, eu vou para a igreja, eu vou buscar minha bênção. Ó, vou buscar a bênção. Vou buscar a bênção. Não vai receber nada. Rapaz, o quê? Vai buscar, mas não vai trazer nada. Culto você tem que trazer. Glória a Deus, você tem que vir já adorando a Deus. Tem que vir já cultuando a Deus. Tem que vir já com espírito de gratidão, tem que vir já com espírito de louvor, né? Louvando a Deus, agradecendo a Deus, aleluia, pelo dia, pela noite, né? Pelo trabalho, né? Por tudo. Louvado seja o nome do Senhor, por tudo. E aqui fala do propósito do culto. Primeiro propósito do culto. O culto é para a glorificação de Deus, glorificar a Deus e não o homem. Glória a Deus. O terceiro ponto vai falar quando não se cultua a Deus, segundo ponto, e o terceiro ponto vai falar de outro propósito. Qual o propósito do culto? Tá? É edificar a igreja. Então, esses dois pontos aí é o propósito do culto, número 1 e o número 3. Primeiro, o propósito do culto é glorificação a Deus. A Ele, a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
ao nosso Deus, né? E o terceiro ponto aqui vai falar do outro propósito, é o propósito de edificar a igreja. Quando você está cultuando a Deus, né, deixando Deus te usar, deixando Deus falar com você, você sente um mover todo especial e a igreja fica edificada. Vamos aqui no primeiro propósito do culto. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmos 48, verso 1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmo 103, versículo de 1 a 5. Né? Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. O que é isso, Espírito Márcio? Cristocêntrico. O culto, né, todos os cultos realizados pela igreja, devemos ter Cristo no centro do culto. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro do culto. Cristo tem que ser o centro da minha vida. Cristo tem que ser o centro do meu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo tem que ser o centro do meu trabalho. Cristo tem que ser o centro da minha escola onde estudo. Cristo tem que ser o centro na minha vida por onde passo. Cristo tem que ser o centro da minha vida diante dos colegas, diante dos vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo tem que estar sempre em primeiro lugar. Cristo tem que estar sempre no centro. Então, cristocêntrico está ensinando, mostrando que Cristo é o centro. Cristo tem que ser o centro do nosso culto. E antropocêntrica, que palavra é essa? O que é isso? Antropocêntrica é o homem, tá? Antropocêntrico é culto direcionado ao homem, tá? Às vezes acontece muito isso em nossas igrejas, né? Mas não pode. O culto tem que ser cristocêntrico e não antropocêntrico, tá? Cultuar o homem, né? Deus não se agrada, Deus está fora. Mas Cristo, ele deve ser o centro do nosso culto. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto, tá? Ou a verdadeira adoração. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. E o eterno sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, verso 17. Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 10. Versículo 5 e 10. Aí entra a terceira resposta. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Então, se Cristo não é o centro do culto, tá? O culto está antropocêntrico, então o culto fica sem sentido, porque Cristo não está sendo o centro, tá? Aqui está a terceira resposta. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. O culto perdeu o seu real sentido porque, né, tiramos Cristo do centro do culto e colocamos o homem, né, como aqui aprender. E a terceira pergunta aqui, o nosso superintendente vai perguntar para nós o seguinte: terceira pergunta: quando que o culto perde o sentido? Quando? Né? A gente vai responder isso aqui. Quando que o culto perde o sentido? Bom, quando Deus não é celebrado,
Quando Deus não é glorificado, então tudo perde o seu sentido. Quando Deus não é lembrado, celebrado, e quando Deus não é glorificado, tá? O culto perde o seu sentido. Tá? Você vai grifar, você vai marcar isso aí. Bom, essa é a nossa terceira resposta. Aí o segundo ponto vai dizer, quando não se cultua a Deus? De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vós ajuntais num lugar é para comer a ceia do Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 10. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Né? Eles estavam comendo junto e não estavam fazendo culto. Né? É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas parecem com culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Então, cuidado com este ponto. Tá? E o terceiro ponto aqui do propósito do culto é para edificar a igreja. Aí entra, logo nisso aí, entra a quarta resposta do nosso questionário. Tá? O nosso questionário número 4, para o professor ou o nosso pretendente vai perguntar. Tá? Além de glorificar a Deus, qual é o outro propósito do culto, de acordo com a lição? Ó, aí tu vai responder aqui, ó. 4. Um dos propósitos principais do culto é trazer, um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Essa é a nossa quarta resposta. Ele vai. O verbo grego, tem um verbo grego aqui, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento. Enquanto o substantivo koidome, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, verso 24 e 26, e Lucas capítulo 6, verso 48. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Né? Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Da mesma forma, os dons ministeriais
Tá? Efésios capítulo 4, verso 11. Deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Então, os dois ministeriais, como eu falei, são os apóstolos, são os pastores, né? Evangelistas, pastores, os doutores, os mestres, né? Todos são dons ministeriais. Nem todo mundo que prega tem dom para ensinar. Nem todo mundo que tem dom para ensinar é um eloquente pregador, mas sim um eloquente ensinador. Mas isso é dom. Aleluia. E nós, a igreja, nós, obreiros de Deus, precisamos tomar posse disso, precisamos aprender isso. Glórias a Deus. Louvado seja. Então vemos aí os 3 pontos, tá? Do segundo texto sobre o propósito do culto, tá? Que é glorificar a Deus, edificar a igreja, e o segundo ponto que é quando não se cultua a Deus. Tá? Ali a quarta resposta. Vamos aqui para o terceiro ponto. Liturgia, vamos falar de liturgia do culto. Liturgia, você fala em liturgia, se fala na direção do culto. Né? Geralmente nós assembleanos, aqui na nossa igreja, por falar da nossa igreja, porque a Assembleia de Deus hoje tem mudado a sua liturgia. Né? Mas graças a Deus mesmo, tá? O nosso ministério ainda continua com a liturgia antiga. Né? Não mudou nada, tá? Espero não mudar. E Deus se agrada, né? Deus se agrada. Modelo do culto assembleano, como foi criado. Né? Hoje é equipe de louvor, hoje é conjunto de louvor, hoje é só cantoria, não tem tanto espaço para a palavra, para o ensinamento, para a pregação, para a exposição da Bíblia Sagrada. Graças a Deus que o nosso ministério ainda mantém isso. Nosso culto, nossa liturgia e nossa igreja, né, é iniciado o seguinte: a nossa liturgia aqui na igreja, tá? Início com uma oração, abertura do culto, oração. A oração deve estar, né, no primeiro plano, conversar com Deus. Depois da oração, né, início, aí vem os 3 hinos, né, os 3 hinos, os 3 hinos harpa, vou dizer harpa, tá? Mas tem um outro nome que eu me esqueci agora. São os 3 hinos da harpa, que é o nosso, toda a vida tem mais de 100 anos a existência da harpa, né? Lá no tempo de Daniel Belli, no navio, tá? Eles já montaram a harpa para que a Assembleia de Deus, né, tivesse iluminado para adoração. Tá? Nós aprendemos que a primeira harpa, né, eles colocaram 400 hinos, depois foi para 524 louvores, né, segunda remessa, segunda edição. E agora a edição atualizada nós estamos usando tem 640 hinos, né? Nossa harpa cristã. Então, nosso culto inicia-se com a oração, depois, né, canta-se 3 hinos, adora a Deus com 3 hinos da nossa harpa cristã, né? A gente adora a Deus com os 3 hinos da nossa harpa cristã. Nosso pastor lê a palavra de Deus, faz leitura da palavra, exposição da palavra, né? E aí o culto segue, né, até 8h20, 8h25, 8h30, né, onde o pastor ora e passa para o pregador da noite. O pregador, né, a gente aprende que a exposição da palavra tem que ter de 30 a 40 minutos, né? Sempre os cultos assembleanos, os cultos da Assembleia de Deus foram assim. Essa é uma liturgia antiga da Assembleia de Deus. E graças a Deus, o nosso ministério continua dentro desse ensinamento, desse patamar.
Louvado seja o nome, porque muitas igrejas aí já mudaram, né? Já deixaram se corromper com essa liturgia tão maravilhosa. Liturgia do culto, é a exposição da Bíblia, é o que não falta, graças a Deus, em nossa igreja. Como eu disse, é de 30 a 40 minutos, tá? E se der menos, o pastor, né, se tiver alguém, um de nós que somos obreiros, somos presbíteros, pastores, né, estiver dirigindo o culto, se começar a pensar a palavra, deixar a palavra, ele começa a puxar as orelhas da gente, está certo, tá? Porque é de 30 a 40 minutos. Então, a primeira liturgia deve ser a exposição da Bíblia. A pregação da palavra de Deus deve ter tempo hábil para o pregador se expressar e falar a palavra de Deus. Aí entra aí a quinta resposta, tá? Também entra logo no início aí a quinta resposta. Qual o compromisso? A pergunta: qual compromisso o movimento pentecostal tem firmado? Tá? A exposição da Bíblia. Aí entra aqui, ó. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Tá? Então essa é a quinta e a última resposta do nosso questionário. Eu vou repetir para ajudar você e ainda de repente não marcou. A nossa quinta resposta aqui. Bom, o movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Tá? Aí continuando aqui, ó. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto. Deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Nosso Jesus fez a base do seu ministério quando ele mandou buscar os livros da lei, né? Quando ele abre os livros da lei, cai justamente lá no livro do profeta Isaías, né, 61, quando fala dele próprio, e ele fez exposição da mesma, ele pregou a palavra. Está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 e 18. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, após a doutrina, instrução, como uma após a doutrina ou instrução, como uma das necessidades da igreja. Tá? O ensinamento, a instrução é uma necessidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Encontramos esse mesmo apóstolo juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus, em Atos capítulo 15, versículo 25. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muitos tempos, expondo as Escrituras, Atos capítulo 8, versículo 21. Então está aí uma parte da liturgia do nosso culto, que é a exposição da Bíblia Sagrada. Tem que ter palavra, tem que ter Bíblia, tem que ter ensinamento, né?
tem que ter pregação, tem que ter correção, tem que ter, né? Senão o culto fica sem vida, o culto deixa de ser culto. Louvado seja o nome do Senhor. Outra liturgia do culto, a adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia, né? São os 3 hinos, né? Os 3 hinos da arte cristã que a gente canta. Então, é a adoração. Apesar que depois vem os conjuntos, tá? Os outros conjuntos que temos na igreja, os departamentos, né? Também canto, louva a Deus, adoro com hinos avulsos, tá? Também é parte da liturgia nossa, mas aqui o salmista fala né, do inário. Louvado seja o nome, ele fala do salmo. O salmo, a gente sabe que o estudo de salmo é o inário do povo, né, hebreu, o povo hebreu, né, a Bíblia deles tem os livros dos profetas, os Pentateuco, né, profetas, e os salmos. Os salmos. O que é os salmos? Os salmos eles usam nas liturgias, nos cultos. Liturgia do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, cabeça princípio. A palavra salmo, aqui, a palavra salmo, usada nesse texto, traduz, o grego psalmo, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Tá? Então, lá os primeiros cristãos usavam salmos, tá? Como canto, para cantar ao Senhor, para salmodiar ao Senhor. Tá? É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiasta, isto porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito Santo que se reuniam para adorar. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Então esta é a adoração entusiasta, né? E o povo de Deus, o povo hebreu, eles usavam os salmos, tá, nos seus cultos. Salmo é cântico, salmos é louvor, salmos é adoração. Tá? É um livro poético da Bíblia, mas como nós conhecemos aí na nossa gramática aí, tá? É poético e lírico, né? Lírica porque é uma poesia musical. A nossa harpa, né, também é cheia de poesia. São poesias musicais, né? São poesias musicais, nossa harpa cristã. É assim como Salmos. Salmos é um livro poético, mas por ser um livro musical, cântico, poético, poesia lírica. Louvado seja o nome do Senhor. Adora o Senhor, aleluia. Pega a sua harpa cristã e adore a Deus. Coisa boa, aleluia, quando você pega a harpa cristã e adora a Deus. Martinho Lutero, quando estava sofrendo, passando por provações com a igreja, ele compôs um hino há mais de 500 anos, assim: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Essa é uma poesia lírica, né? E o autor desse louvor, dessa oração, é o Martim Lutero, o fundador, né, do protestantismo no Brasil. Ele estava passando por situação difícil e Deus deu esses versos a ele, né, e ele colocou a música, a gente canta isso na harpa cristã, no cantor cristão, até hoje. E como Deus faz nos sentir a sua presença. Tá? Vamos aqui, o lugar de adoração no culto pentecostal. Tá? O lugar de adoração no culto pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. O lugar de adoração no culto pentecostal.
Um grande teólogo pentecostal, William, o nome William, que dá o restante nome em grego, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram reconhecidos no mundo, todo pelas reuniões de culto, alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus, em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Cantar com as mãos levantadas, levantar as mãos. Eu às vezes eu faço muito isso. Glória a Deus, porque Deus ele faz presente no louvor, meus irmãos. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Então isso aí é um culto pentecostal. Tem que haver libertação, tem que haver revelação, aleluia, tem que haver profecia, tem que haver intérprete, glória, tem que haver cura, aleluia, tem que haver renovo, lavando na calacé e a paz. E como eu preciso desse renovo na minha vida, como eu preciso desse renovo em mim, tá? E só o Espírito Santo que está conosco a cada dia para nos renovar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a cada culto que estamos presentes, que estamos participando, a cada EBD, a cada escola bíblica dominical, aleluia, Deus está presente, Deus está mandando um renovo. Aleluia. Quem sabe você que vai assistir esse vídeo, ou que está assistindo esse vídeo, não está precisando de renovo. Receba, meu irmão, nesta hora o renovo de Deus. Receba batismo com o Espírito Santo, aleluia, porque o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Dobre o teu joelho e agradeça que você não está só, mas Deus está presente na tua vida. Por isso digo, receba o renovo do Espírito Santo e faça o seu culto, cultua, cante, adore, louve ao nome do Senhor. Na conclusão aqui, vamos à conclusão para me encerrar. Aqui tem a parte, a liturgia do Antigo Testamento, aqui na minha revista, vai falar acerca dos elementos, tá? Do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico, tá? Fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século, tá? Já tinha isso, tá? Já tinha o quê? Já tinha sacrifício, oração, sacrifício, oferta, louvor e cânticos, tá? Isso na liturgia do Antigo Testamento, tá? E na nossa de hoje, tá? Ela consiste também em oração, louvor, hoje na nossa liturgia. Oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas, ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Então isso aí está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Tá? Você lê lá na página
Se você tem o livro de Declaração de Fé da Assembleia de Deus, página 145, você vai ver isso, o tipo, tá, da liturgia, como nossa liturgia precisa e deve ser feita, tá? Oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas, o testemunho, contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimo. Tudo isso faz parte da contribuição. Ofertar, dizimar, glória a Deus, faz parte do seu culto a Deus. Faz parte do seu culto a Deus. Conclusão, para nós concluir aqui. Nesta lição vimos essa parte que eu li, não está na revista do aluno, na revista do professor, tá bom? Esse aluno não tem falando sobre essa liturgia do Antigo e a liturgia da nossa época. Mas vamos aqui na conclusão. Nessa lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a Ele também tem de ser ordenado, tá? Deus é um Deus de ordem, o culto que se presta a Ele precisa ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, de alegria e dinamizado pelo Espírito Santo. Tá? Encerramos aí com chave de ouro. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanhou aí nesse vídeo aí. Muito obrigado por você ter me adorado, ter me escutado. A gente espera que Deus tenha falado com você através desta palavra. E domingo você já vai chegar na igreja cultuando a Deus, agradecendo a Deus por esta palavra, com certeza. Eu creio nisso. Você vai chegar agradecendo. Muito obrigado, Senhor, porque eu já tenho ouvido o Senhor falar comigo, o Senhor já tem falado comigo através desta lição que é de tão grande importância. E lá você vai aprender muito mais ainda, tá? Eu sou aqui da Assembleia de Deus Estudando da Serra, Adesa, na rua Pela Serra, número 417, tá? Adesas. Se você mora próximo aqui ao Santo Antônio, eu estudo domingo a partir das 8 horas. Estou aguardando você. Venha estudar conosco. Deus tem coisas maiores a fazer na tua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus está orando por você. Tá? Muito obrigado por você ter me acompanhado aí até agora. Muito obrigado por você ser meu inscrito. Vocês são bênção, tá? Na minha vida. Fico muito feliz quando eu oro aí acerca dos inscritos e vejo aí, são 57 inscritos. Eu amo vocês de coração e tenho orado pela vida de cada um, tá bom? Quero orar por você. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, neste momento, meu Senhor, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade, por este momento. Senhor, que estive aqui com os meus inscritos, Senhor, falando sobre a tua palavra, expondo sobre esta lição de domingo, onde vai falar sobre acerca do culto, Senhor. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a cultuarmos a Ti, a fazer um culto, como disse Paulo, Senhor, o servo apóstolo Paulo, ó Deus, um culto agradável, Senhor, um culto com cheiro suave, oh, aleluia, um culto, Senhor, ó Deus, que Ele roga que os irmãos venham realizar um culto, Deus agradável, cheiro suave, as suas narinas, Senhor. Receba, Senhor, neste momento, aqui, Senhor, este culto, onde aqui estamos, Senhor, falando da Tua Palavra, estamos esboçando esse ensinamento da Tua Palavra, Senhor. Fala ao coração, Senhor, glória a Deus, de cada um inscrito, Senhor, que está assistindo.
Deus, que o Senhor derrame a tua bênção, Senhor, sobre cada escrito, Senhor. O Senhor derrame o óleo da unção sobre cada vida. Aleluia. Não sei, Deus, o que eles precisam, o que eles têm pedido, qual a necessidade, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Jesus, se a enfermidade, que seja curada em teu nome, Senhor. Jesus, se é, Senhor, a coronavírus, se é, Senhor, a zika, se é, Senhor, a dengue, se é, Senhor, a chikungunya, há poder no teu nome. Lavando que araxebe, andaravás. Joga, Senhor, essa enfermidade por terra. Deus, dá saúde, Senhor, meus inscritos. Eu preciso, Senhor, que o Senhor venha dar saúde a cada um dos meus inscritos. Aleluia. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que se inscreveu no meu canal. Visita seus familiares, visita suas filhas. Oh, Senhor, dá saúde material, dá saúde espiritual, para que o teu servo possa caminhar. Sei com cada um. Abençoa cada um, Senhor. Oh Deus, que aqueles que não são inscritos ainda, mas que vão se inscrever, Senhor, o Senhor também possa abençoar. O Senhor possa falar o coração também, Senhor, desse visualizador, Senhor, que vai visualizar, ser este vídeo. Ah, Deus, que o Senhor possa falar no coração dele, meu Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor é na minha vida, por tudo que o Senhor é na vida dos meus inscritos, Senhor. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. E te agradeço. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá? Meu querido irmão, minha querida, não deixe de dar o seu like, tá? Não deixe de fazer o seu comentário, que vai me ajudar muito. O seu comentário vai me ajudar a melhorar, tá bom? E fiquem todos com Deus, tá? E até domingo. Não perca domingo a nossa EBD, que vai ser bênção. Deus tem bênção grande. Deus quer falar com você na escola bíblica dominical, com certeza. Você vai sair, realmente, o presbítero Márcio falou que Deus ia falar comigo, e como eu ouvi a voz de Deus falar na EBD. Domingo, te espero, tá bom? Você que mora aqui próximo ao Santo Antônio da Serra, ou mora no Santo Antônio da Serra, tá? Que querem nos visitar, querem estar conosco, eu te espero a partir das 8 horas, tá? Se você mora mais distante, procura uma igreja, vai para a sua igreja, para a escola dominical, não perca, que Deus quer falar contigo. Deus tem algo muito especial para você na manhã de domingo. Fique todos na paz do Senhor Jesus e tenham um final de semana, tá? Uma semana, um restante de semana feliz na presença de Deus. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus.